Olá, pessoal! Que prazer estarmos juntos para mais um Metanoia com Misael Amaral. Gente, eu estou muito feliz com as repercussões que a gente tem tido. Né? Todo podcast já tem falado isso, né? Mas está muito legal, está muito legal. E a gente tem trabalhado com assuntos diversos, né? Sobretudo na perspectiva cristã. Mas eu quero te agradecer, tá? Você que tem acompanhado a gente. Mais uma vez, compartilha, comenta, isso é muito importante para que o conteúdo chegue para outras pessoas que precisam, né? E então, assim, tem sido um tempo muito especial. E hoje, gente, eu nem acredito que ela aceitou esse convite, porque é internacional a pessoa, entendeu? Brincadeiras à parte, mas a Dani Souza, né? Daniele, que prazer ter você com a gente aqui. Prazer é todo meu. Sabe aquela expectativa assim igual o pessoal vai na Rede Globo e fala assim, nossa, eu sempre sonhei estar aqui. Compara-se a esse momento. Meu Deus. Me senti extremamente lisonjeada. Puxa, que legal. Né, pelo convite, né? E principalmente pelo tema bacana que nós vamos falar. Olha, que legal. Sim, sim. Gente, a Dani, ela é... Vou usar a Dani, a gente é informal, né? A Dani, ela é da área da saúde, ela tem 2 graduações na área de saúde, ela é farmacêutica e fisioterapeuta. Mas a Dani, e aí que está o X da questão desse bate-papo de hoje, porque ela acabou enveredando pela área da gestão, o que é importantíssimo, pessoal. E quando a gente pensa em gestão, né, às vezes a gente pensa no aspecto mais macro e tudo mais. Não, gestão precisa ser micro. Se eu não consigo gestar a minha vida, né, numa perspectiva de gestão da minha vida, do meu tempo, né, a gente tem visto hoje muitos especialistas falando dessa questão do tempo. Então vai ser muito bom para você esse bate-papo. Então a Dani, além disso tudo, ela é radialista. Gente, a Dani é um pouquinho de tudo, né? Mas eu já vou começar assim, Dani. Como é que foi essa coisa de mudança da área da saúde para gestão? Ó, tá nem no script aqui que eu tinha pensado, mas você falou, já fiquei pensando aqui. E como é que foi tudo isso? Como é que você trabalha? Como é que foi essa mudança, né? Então, para você? Na verdade, até pouco tempo atrás, né? Inclusive, isso é alvo de algumas críticas que eu recebo. Olha! Críticas, eu vejo, eu tenho, na minha vida, eu recebo crítica como algo muito mais positivo do que negativo, porque a crítica, ela é importante, né? É um feedback, né? Ali de quem está, né? Ali na posição de espectadores, né? Da nossa trajetória. Mas é engraçado, porque assim, eu sempre tive, né? Eu já trabalhei, na verdade, em área de engenharia. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu queria ouvir um pouquinho disso. A gente já conversou uma vez sobre isso. Eu comecei muito cedo, não pela imposição, mas... Não aqui no Rio, né? Onde? Não, em Minas, isso. Mineirinha. Eu sou nascida de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte. E fui criada em Lagoa Santa, que é a minha terra querida, né? Onde eu cresci, né? E eu tenho muito orgulho da minha terra, inclusive. Mas, assim como a história de muitas pessoas, né, não era muito fácil, né? Eu vejo hoje que, né, as crianças de hoje, né, os jovens de hoje têm uma qualidade, assim, tem uma condição, né, social, ainda que a família passe ali algum aperto, mas muito normalmente isso, né, não impacta tanto, né? E é interessante nas mínimas coisas, né? Até vou te dar exemplo de brinquedo. Isso. Eu tenho, né, filhos na idade ali de criança, adolescente, eu vejo isso. Coisa que eles têm, assim, na minha infância... Que a gente... É isso. Era o sonho, né? Era o sonho. E assim, eu tenho 3 irmãos, né? Somos 4. Eu sou a única mulher, né? Da família. E eu acredito que, assim, né? Nós somos feitos... Acredito não, isso é fato, né? Parte nós somos DNA, né? Então, a herança, né? Hereditária. Sim. E parte nós somos daquilo que a gente vai vivenciando e vai completando. E aí a gente vai se tornando a cada dia uma nova pessoa, né? Porque eu acredito que esse processo ele não pare, né? E eu acredito que eu nasci, assim, com
comparando até pela própria época, né, das outras meninas, eu tinha um senso de responsabilidade que foi, talvez, pela condição da minha família, minha percepção, enfim. Fato é que eu quis trabalhar muito cedo. Então, eu com 10 anos... Isso foi opção tua, então? Opção minha. Com 10 claro, anos... O entorno precisava, mas minha mãe, falou, não, era aquela necessidade assim, eu não passava necessidade, eu passava fome, eu precisava... Não era isso. Mas eu percebia ao meu redor, né, as dificuldades que minha mãe tinha, meu pai tinha. E eu, com 10 anos, eu estudava, né, meio período, e o outro período, teoricamente, eu ficaria em casa. E aí tinha uma vizinha minha, 2 casas acima da minha, que estava grávida e ela ia precisar ela precisava de alguém para cuidar da casa, e eu me ofereci, sem minha mãe saber. Olha. Aí eu fui lá, me ofereci, depois estava tudo certo, falei, mãe, eu vou trabalhar. E eu vejo assim, né, como que a questão até da relação da maturidade, né? 10 anos, hoje você pegar uma criança de hoje com 10 anos, né? Eu fico assim, gente, como que eu com 10 anos, às vezes assim, né? A diferença, né, dos padrões, como é que eles mudam ao longo do tempo, né? O padrão cultural mudou. E aí, com 10 anos, eu decidi, vou trabalhar. E era um trabalho de doméstica mesmo, né? De limpar a casa, cuidar, mais, né? Isso. E acabou que... Daí eu continuei, né, em casa de família até os 18 anos, mais ou menos, que era o período que eu estava ali estudando, né? Sim. E aí eu resolvi, depois desse período, eu achei que naquela época não existia Enem, Enai, não tinha essas coisas, né? Não tinha. E aí, ProUni, né? ProUni, não tinha nem telefone, né? Celular. Não, ter uma linha de telefone era luxo, era um luxo. Exato. E aí eu falei... A gente tá aqui deduzindo a nossa idade para todo mundo, mas tudo bem. É verdade. Deixa quieto. Mas aí depois que eu terminei o meu 2º grau, eu fiz o magistério, né? Sim. Então eu já saí qualificada para dar aula. Até fui para a escola e tudo mais para, né, tentar ali lecionar, mas não era o que me deixava confortável. Não tinha brilho nos olhos. Não, e eu queria muito a área da saúde. Na época eu já queria muito a área da saúde, eu queria, só que eu não tinha como pagar uma faculdade, não tinha condições. E eu também não tinha condições de concorrer com o vestibular da Federal, porque a gente sabia que, né, a Federal, na verdade, tinha que ter um preparo muito grande, né? Sim. Então, o que eu achei de alternativa? Eu falei, parte da minha família mora até hoje... Você tinha 10 anos, então? Não, aí depois já 18 anos, né? Aí eu já estava 18. Dos 10 aos 18, eu trabalhava em casa de família. Entendi. Eu estudava, né? E eu sabia que não era casa de família ali, que eu queria... Né? Não almejava para o meu futuro, né? Nada contra quem tem a carreira nessa área, né? É uma carreira que eu acho, né, é mega importante, né, para dar suporte. Necessária. Exato. Importante. Mas não era o que eu queria, né? Não era o que eu enxergava ali para o meu futuro. Então eu resolvi, cheguei para minha mãe mais uma vez, igual quando eu decidi, né? Eu vou trabalhar, né, ali como, né, ajudante do lar da minha vizinha. Eu decidi que eu iria para fora do Brasil. Minha família, a família do meu pai já morava na Suíça, já tinha constituído, minhas primas casaram lá, minhas tias moravam lá. Isso eu não sabia. E eu resolvi, terminei o 2º grau e eu falei, eu não tenho oportunidade aqui no Brasil. Eu vou para fora do Brasil, porque com a ilusão de que eu iria chegar lá e eu ia conseguir estudar, que era isso que eu queria, estudar. Falei, então eu vou trabalhar, vou estudar e, enfim, né, quero construir uma história bacana. Sim. Fui para a Suíça. Quando eu cheguei lá, na verdade, não foi da forma que eu tinha, né, ali imaginado, né, passei bastante, tive bastante adversidade. Perrengue, né? Passei bastante perrengue, Caramba, Dani, e aí eu vi, falei, mas assim, foi um momento muito importante na minha vida, porque foi um momento, principalmente na minha relação com a minha mãe, foi um momento de clareza. Como assim, clareza? Porque eu acredito, tá, que pela questão de eu sou a do meio não.
São 2 mais velhos que eu, né? E eu tenho um mais novo que eu, um irmão. É só você de menina, né? É só eu de menina. Pois é. Meu pai, ele sempre teve, assim, um carinho muito grande, né? Meu pai já é falecido, mas ele sempre teve realmente, assim, tipo assim, meu aniversário ele nunca esquecia. Tinha uma relação muito bacana. E a minha mãe, ela teve, por questões, né, da força ali, da necessidade, ela sempre teve que trabalhar fora de casa. Então, o meu irmão mais velho, ele tinha um papel importante de manutenção mesmo da casa, de colocar dinheiro em casa também para ajudar na renda familiar. Sim. Então, acabava que a mãe... pelo mais velho, hoje eu escuto, né? Eu como mãe, eu escuto isso, né? De que, você prefere a Ana Clara, que é a minha mais velha. Mas não é, que eu entendo hoje que assim, a relação que você tem com um filho mais velho, em várias fases ali, né? Após ali a fase de mãe, né? O início da fase de mãe, realmente a gente tem uma relação diferente e eu achava que a minha mãe preferia meu irmão mais velho. Eu tinha essa concepção de que ela preferia ele. Então a gente, por vezes, adolescente, né? Por mais que eu me identificava diferente das outras meninas da minha idade, em vários aspectos, eu era uma adolescente. Então eu tive as crises que todo adolescente tem, as mudanças hormonais, tudo. Acho que tem que ter. Faz parte, né? Faz parte. E eu tinha muito conflito com minha mãe. Conflitos assim, eu sempre fui muito respeitosa com meus pais, eu sempre fui muito cuidadosa no que eu fazia fora, mas eu não entendia, às vezes, algumas posturas dela, porque é excesso de cuidado, né? Na verdade... Excesso de cuidado e vamos ser talvez aquela questão da faixa etária, né? A gente não tem a visão de mundo, Isso, né? E aí era só eu de menina, então assim, era um super cuidado, e ali a preocupação com que as outras pessoas... Hoje eu entendo. Só que eu entendi isso antes, porque quando eu fui para a Suíça... e a clareza que você está falando. Eu entendi que a minha mãe, ela me amava, né, da mesma forma que ela amava todos os outros, e ela me tinha uma admiração muito grande. Só que ela não transparecia isso, né, no dia a dia. Isso acontece com a gente também. Assim, eu começo a entender, e aí, só para voltar à pergunta inicial, porque assim, eu sou conservador. Conservador no sentido de vida, tá? Eu entendo que tem que ter aquele emprego estável e tal. A geração de agora não é mais assim. Eu tiro isso pelo meu filho, amigos mais novos e tudo mais. Você já tinha essa percepção, então talvez o empreendedorismo já estava dentro de você. Já estava dentro, eu creio que sim. Isso é extraordinário, porque você sair para a Suíça há 30, 40 anos atrás é outra coisa do que hoje. Sim. Concorda? Sim, com certeza. Não, com certeza. Entre os perrengues que eu passei, era de comunicação. Por quê? Eu fui para fora, a gente se comunicava com carta. Eu tenho cartinhas. Uau, cartinhas ainda da minha mãe, que ela me mandava. Eu mandava cartão postal para ela, escrevia. Por que você falou que o telefone era algo raríssimo? Era raríssimo. Caro. Olha como eu me comunicava. Eu ligava, tinha um orelhão na minha rua. Olha. Aí eu ligava para o orelhão. Pedia para alguém, qualquer pessoa que atendesse. Parecendo cena de novela. Qualquer pessoa que atendesse o telefone ia lá e chamava a Dona Conceição. E aí eu marcava o horário e aí ela, né, tava lá para me atender. Então, assim, era muito difícil. E era assim, era ficha, então era caro a telefonia naquela época. Então eu também não tinha tanta liberdade, né? Mas eu me lembro, assim, que foi onde foi a virada. Assim, que eu senti que eu compreendo, e eu sou muito grata a Deus por me dar essa percepção de perceber, né, nos detalhes os propósitos de cada momento ali que a gente vai passando. E eu estar lá na Suíça, eu decidir ir para lá, era algo além do meu desejo. Eu creio que, né, foi um desejo de Deus que eu estivesse lá, para que eu fizesse tanto lá quanto eu voltasse para cá com a energia do... Energia, bagagem. De tudo que, né, contribuiu para que hoje eu estivesse onde eu estou, né? Eu sei que teve perrengue, mas teve alguma coisa que te marcou, assim, nesse período lá, e do teu retorno, que você fala assim, uau, eu ter estado lá... Fez a diferença agora. Você entendeu o que quer dizer? Sim. Então, um deles foi nessa relação minha com a família. Isso, com ótimo, certeza, com a minha família, ótimo. né? Isso aí, com certeza, porque eu me lembro
nitidamente, antes de eu te falar né, o depois da minha mãe, só para concluir, né, essa virada de chave, eu estava passando por uma situação assim eu tive muito afrontamento espiritual lá. Olha. Acho que, né, não vai caber aqui nesse momento, Vamos fazer outro, viu, gente? Ó, aguardem a parte 2. Mas eu tive bastante luta lá, bastante luta, que não era uma, não era, né, pela forma que aconteceu, mas eu ficava muito apreensiva com o que a minha mãe ia pensar, porque eu sempre tive essa preocupação com meus pais, sempre. O que vai pensar? Tanto que assim, eu nunca tive assim, o namoradinho, eu vou ficar ali beijando. Nunca. Minhas colegas faziam. Então, assim, eu sempre tive uma preocupação, não só, né, comigo, mas com o que eles vão pensar. Eu vou magoar eles, Legal. eu vou, né, deixar eles desapontados, enfim. E aí eu ficava pensando, o que minha mãe vai pensar de mim? O que ela tá lá no Brasil, a distância, né, que tá. E aí eu fui um dia no telefone, eu falei, mãe, eu preciso que você acredite em mim. Uau. E ela falou assim para mim, com essas palavras, assim, bem direta. Minha filha, eu acredito em você. Uau, legal. Pode ficar tranquila que eu acredito em você. Então, assim, isso para mim revelou toda aquela, né, tudo aquilo que eu tinha ali de expectativa, né, do não ser tão amada, de não ser tão querida, de conflitos ser internos que você tivesse, tipo de crise, talvez. E mulher emotivo, hoje, por exemplo, assim. eu tenho, né, 2 meninas. Isso. E esse conflito entre mãe e filha existe, é mulher. Mulher é mulher. Olha, É mulher em casa, é mulher sim. no trabalho, é mulher, né? É Sim. mulher. Então existe realmente um conflito ali. E, né, Legal. eu achei que isso foi fundamental. Mas o que eu trouxe de lá para cá, no período que eu, né, estive? Primeira questão de relação entre as pessoas mesmo, porque estar lá fora, eu falo que assim, as pessoas vão para lá e elas se submetem a trabalhos assim exaustivos. Elas trabalham em 3. Minha tia trabalhava. Essa coisa da jornada de trabalho ser. Lá? Sim, porque lá, por exemplo, na Suíça, em específico, é hora, trabalho por hora, né? Então, aí a pessoa contrata você 1 hora para lá fazer faxina, 1 hora para você passar roupa, 3 horas. Então, minha tia tinha 7 empregos, ela chegou até 7 empregos, se eu não me engano, assim, num dia. Então, assim, ela saía de um e para o outro, saiu de um, tudo ouriça ali. Então, realmente, é exaustivo, né? As pessoas vão para lá e constroem, né? Sem sombra de dúvida, se tiver tipo de patrimônio, mas é às custas de duras penas, vamos botar assim, né? E aí, eu vejo que assim, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, poxa, nosso país é lindo, né? Nosso país, ele é um país que, né, as pessoas, né? Claro que a gente, né, tem problemas, mas o calor das pessoas, né? A comunicação. Todo mundo fala isso, né? Não, lá é tipo assim, a gente eu morava lá e tinha os vizinhos ali do prédio, né? De porta mesmo, né? Todas as vezes que encontrava era um frio, bonjour, e mais nada. Então, assim, não existe assim essa cooperação que o Brasil tem, essa coisa bacana, essa troca. Posso usar uma palavra, civilidade, talvez fosse isso, essa Sim. coisa que a gente fala, né, do calor humano e tudo mais. Sim. Mas essa coisa realmente, né, de empatia pro Sim, outro, é um pro ser humano, né? Sim, é frio, sabe? Aquela coisa fria. Então, assim, eu imagino que as pessoas que vão, que elas têm essa, né, que vão com o objetivo de trabalhar e de, né, ali fazer patrimônio e tal. O meu não era isso. Eu acho que por isso que eu não me prendi tanto lá, porque o meu era estudar. E eu cheguei lá, fui frustrada, eu não consegui. Lá também não era tão fácil assim, obviamente, né? Não era essa facilidade, por exemplo, que minha filha hoje foi, né, tá em Portugal, exato, estudando. Não tinha. E até porque eu não fui, até talvez tivesse, mas aí eu faltava o conhecimento, talvez, não sei. E era outra época também. Era outra época, a informação, a acessibilidade, a informação era diferente. E aí acabou que eu concluí que, assim, né, dentro dessa jornada, eu falei, gente, nosso país, eu fiquei lá em torno de 7 meses, mais ou menos. Entendi. Foi rápido, mas foi intenso. Pois exato. Foi bem intenso. Do jeito que você está falando para mim era Parece que anos, né? Não, foi muito intenso. Foi muito intenso. Olha. Mas eu entendo que, assim, se a gente está disposto a sair daqui para fazer lá fora, eu posso fazer aqui. Eu posso ser, né, essa força de trabalho aqui, né? E eu posso, né, dentro do nosso tema, né, empreender.
aqui na nossa terra, no conforto, né, com a nossa civilidade, legal, né, e tá num conforto emocional, Sim, né, gostei diferente, né, um conforto diferente. emocional, tá ali próximo da família, né, então hoje eu tenho a experiência de ter minha filha fora. E pegar esse link aqui, você consegue na tua cabecinha, ou então, em algum momento você fez comparações? Claro que fiz, total. E a família também fez. Só podia ser filha da Daniele mesmo. Que história é essa? Vai pra fora. Né? Então, assim. E foi também para estudar. Foi para estudar, né? Só que ela teve, né? Tá numa Aham. outra fase, graças a Deus, né? Tá correndo tudo dentro do Sim, programado. sim. Ela passa os perrengues também, né, ali da fase, que é importante para a construção, né? Sim. Eu falo que tudo que a gente, né, todos os desafios, eles nos vai dando mais, né, mais vai encorpando, né? Você vai né, fazendo a moldura, né, que a gente precisa para o crescimento, né? Então, eu acho que é uma fase né, que eu falo muito para ela. Falo, minha filha, vai chegar a fase de... Ela fala assim, porque eu queria viajar, porque eu queria passear mais, eu queria conhecer mais lugares. Eu falei, calma, vai chegar essa hora. Você está construindo. Esse momento você foi para o objetivo de estudar, né, e você está fazendo muito bem, graças a Deus, apesar de toda, né, de estar fora de casa, de estar lá sozinha, enfim, né? Ela né, se formou, já está fazendo lá o mestrado, legal, né? Enfim. Mas eu acredito que o mais importante desse contexto, fora do Brasil e aqui no Brasil, eu acredito que seja isso, né? A gente pode fazer mais. Eu vejo isso muita dificuldade hoje na mão de obra que a gente encontra hoje no mercado, né? Para contratação, né? Da juventude, né? Das pessoas que, às vezes, nem só da juventude, não, tá? Porque às vezes eu vejo pessoas assim que Sim. são, né? Da mesma faixa etária, que viveram essa fase, né, ali né, dos perrengues ali, né, que a gente tinha, né, há 30 anos atrás. Perfeito. Você está falando, eu estou divagando aqui na minha cabeça, tá? Porque, assim, você não acha que talvez a gente hoje viva um momento, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu acho que não vai ser da área da saúde também. A gente quer criar uma bolha de super proteção, onde a gente tem técnica para tudo. Esses dias eu estava ouvindo Augusto Cury falar sobre isso, que a gente coloca... Olha, a gente precisa ter as frustrações. Sim. Não é que a gente vai viver só dela, pelo amor de Deus, claro que não, né? Claro que não. Mas... exatamente o que você falou. Elas fazem parte da construção do seu eu, né? Porque é isso, porque o que eu sou, ele vem daquilo que eu tive na infância, referências, né? As experiências, né? Né? E é uma coisa que eu vou trazer aqui dentro do nosso tema, que é uma coisa que eu uso muito com quem trabalha comigo, né? Escuta isso várias vezes. Gente, olha só, o que eu falo aqui com vocês, eu falo com meus filhos em casa. Isso aí. Eu falo com eles que, assim, você ter a autonomia por exemplo, né? Meu filho fez 18 anos agora, está terminando lá o ensino médio técnico, né? Isso. Em agronomia. E eu falo assim, com meu coração 100% assim, livre de qualquer coisa assim, não, tô mascarando, não. Eu nunca peguei uma atividade de casa, né? Isso, independente ali da fase da criança, para que eu fizesse por ele, para que eu sentasse com ele, para que eu fizesse ele entender que ele tem que criar a rotina dele chegar e ele estudar. É ele que está estudando, é ele que tem que tirar a média, é ele que vai para a escola. E eu falo com meu filho, olha, tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Mãe, hoje eu não quero... de repente dá uma morcegada, né? E... no caso, né? Ele morcega mais do que as meninas. As meninas eram mais ali, né? Comprometidas. Mulher, você falou, menina, mas né? ele às vezes dá uma morcegada. Eu falo, olha só, esse é o seu melhor. Esse é o seu melhor. Porque se for o seu melhor, se você tiver a concepção de que você está fazendo o melhor, tá tudo certo. Entendi. Agora, se não é o seu melhor, então faça o seu melhor. Legal, isso. Né? Porque eu acho que é isso. Essa relação, né, daquilo que você é, você que tem que experimentar. Não adianta eu querer tomar responsabilidade daquilo que é dele, de eu ficar gerenciando atividades, o dia que ele tem que entregar trabalho, o que ele tem que fazer, né? Então, eu acho que isso é uma das bolhas. Que às vezes a mãe acha que está ajudando. Exato. Teve uma vez, vou contar aqui uma coisa. Isso, vai lá, abre teu coração. Vou contar uma situação. Não, isso foi até uma experiência. Eu estava no salão fazendo minha unha. Aí eu tô lá.
Aí daqui a pouco chega uma mãe, arrasada, com 2 cadernos, assim, 2 livros de escola assim na mão, arrasada. Eu pensando 1000 coisas. Falei, gente, deve ter acontecido, deve estar doente, criança deve ter machucado. Criei 1000 coisas assim, 10 segundos. Cabeça, né? Até que a cabeleireira... E eu doida que a cabeleireira, né, falasse algo mais, né? Pra me entender o que estava acontecendo, que eu não conhecia ela. Aí ela... Ai, você não sabe... O fulaninho vai ter prova justo no dia que eu vou viajar. Aí eu pensando, bom, deve ser uma viagem de necessidade e tal. Aí a cabeleireira, boba, mas não fica assim não, eles vão ficar bem. Você não falou que a atividade a prova é no dia? Então, você só vai viajar à noite, não vai dar tempo de você dar o suporte para ele. Aí depois ela tá assim porque ela vai deixar pela primeira vez os filhos dela, porque ela vai para a Itália, fazer um tour, na Itália, ele ia fazer um tour com o marido na Europa, e ela estava se sentindo arrasada, porque nesse período ela não iria acompanhar, o menino ia entrar em período de avaliação de provas, e ela não ia estar para estudar com ele. Assustador. Eu falei, não, e ela chorando. Ela arrasada, chorando, acabada. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Que criança, né? Porque, assim, na verdade, tudo certo da gente ser parceiro, né? Eu acho que parceria a gente tem que ter, né? Dos pais, né? Do cônjuge. Ajudar, supervisionar, cuidar, orientar. Né? Vamos estudar junto, né? Minha filha, às vezes, ela liga lá, né? Ela estava lá em época de prova, ela fala assim, eu preciso falar, né? Eu preciso que você me ajude a só estudar. Me ouça. Isso, não tô entendendo nada, só me ouça. E tá tudo certo. Agora, eu me revesti da responsabilidade primária. Não, e é terrível porque não vai estar aqui sempre. Não vai e quando partir, sempre. como é que faz? É isso. É Isso que ela tá, né, que a gente ensina para os nossos filhos pequenos, isso reflete em outras fases da vida dele. E aí justifica muitas vezes o adulto que não cresce, né? Porque tem muito isso, né? Exato. Que acha que fica com essa dependência, né? Enfim, eu tenho um ponto de vista, assim, não é dizendo que o meu é o mais certo, claro, mas eu acredito que em termos de crescimento, de educação, que eu falo assim, às vezes eu brinco assim, fiz 18 anos, acabou. Não, meu filho, enquanto você for filho, né? Você não vai deixar de ser filho nunca. Então eu vou estar lá com 80, você com 60, e eu continuo mãe. Eu vou continuar puxando as orelhas. Minha mãe eu vou continuar falando. Isso aí, puxa minha orelha. Acabou, não reclama, tem essa, não é? Nosso papel não muda. Dona Edith Amaral, essa aí, minha mãezinha. Um beijo, Dona Edith. Tá certo. Cara, que legal. Mas isso. Você vê que a gente fala um pouco disso tudo, porque essas coisas interferem nessa questão de empreender. E empreender não é só negócios, vai para a vida, né? Isso. E aí eu vou falar, né, que é o nosso tempo, se você me permitir. Por favor. Que é o nosso tema, né? A visão. Quando a gente fala assim, vou empreender. Todo mundo já pensa logo em negócio, dinheiro, né? E, na verdade, não é isso, né? O empreender, né? Dentro do mundo empresarial, né, nós temos... eu acho até que a gente pulou uma parte, né? Que foi dizer como que eu saio lá da parte da saúde para a gestão. Né? Não, depois a gente volta. Vamos voltar. Depois a gente volta. Bem. Mas tá dentro do escopo. Porque eu comecei a entender um pouquinho esse teu espírito empreendedor, você largar o Brasil e ir para a Suíça lá com... Na sua juventude? Com 19 anos, ó. Hoje, aquilo que eu tô falando, hoje, Dani, ok. 19 não, mentira. Quanto? Eu fui pra lá, eu tava com 16. Eu tinha terminado o ensino médio. Assustador no sentido de desapego e de exatamente esse espírito. Porque empreender é isso, você... É sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Eu tô falando errado. Não, é exatamente não isso. É isso? Porque às vezes a gente acha assim, eu não sou... Não, o empreender, né? Empreender é a gente... falando, né, para mulheres, né? A gente pode empreender enquanto dona de casa, enquanto ela é só gestora da família. É uma forma de empreender. Na igreja, é uma forma de empreender. Né? Não necessariamente se tem uma remuneração. Olha, né? Legal, já está mudando aqui a perspectiva do que eu tinha pensado. Não necessariamente tem uma remuneração, porque eu entendo que assim, né? Empreender é você colocar projetos em prática, é você correr riscos
para mudar algo que já está, né? E isso acontece em várias esferas da vida, né? Não necessariamente no mundo, né? Na relação ali financeira, né? E a igreja é um grande exemplo disso, né? Muitos projetos que são empreendidos não têm correlação financeira, né? O ganho é espiritual. É espiritual. Né? E isso também é moeda, isso também é ganho, né? Isso também é crescimento, isso também traz satisfação, né? Porque assim, eu tenho um comichãozinho para empreender. Né, isso, né, desde sempre. Eu sempre fui a pessoa que, né, eu vejo, por exemplo, dentro da minha época escolar, né, todos os projetos de teatro, todos os projetos de feiras de ciência, todos eles eu estava na cabeça do processo. Né, e isso é uma coisa que vem, né, acho que vem, né, realmente boa parte ali do DNA. Mas tem uma outra parte que não é menos importante, que a gente, né, que muitas vezes, né, mulheres são, como é que eu vou dizer? Não é dado o devido valor, né? Eu já tive fases em que eu fiquei em casa. Mãe, quase que, né? Ali, período... Quase integral. Não, em período integral. E isso, né, da mulher, né? Levantar, cuidar do filho, botar para a escola, decidir qual cardápio que vai fazer, lavar roupa, passar roupa, cuidar da casa, arrumar, mudar os móveis de lugar, fazer compra, né? Pensar, projetar. Isso é empreender. Isso é muito legal, porque às vezes há um demérito ainda sobre isso, né? Bastante, bastante. E eu falo que a mulher... Gerir família. Gerir. É isso aí, porque é isso. Empreender é uma forma de gerir qualquer aquilo, né, que seja. E a mulher, aquilo ela tem... que tá na tua mão. E a mulher, ela tem uma coisa engraçada. Engraçada não, né? Fisiologia, agora eu vou falar, tá? Mulher, vamos lá, realmente, ela tem uma formação, né, do cérebro diferente do homem. Por isso que o homem, né? Claro que assim, né? A ciência ainda não, né? E a ciência ela é muito assim, ela é muito evasiva em afirmações assim, né? É isso e acabou. Porque muitas coisas são surpreendidas às vezes, até por questões espirituais, né? Milagres, né? Até milagres, né? Claro. Então, mas é fato, a estrutura cerebral comparada, se pegar do cérebro do homem e de uma mulher, existem estruturas que são diferentes. O corpo caloso, por exemplo, que é a ponte entre um hemisfério e outro, ele é maior na mulher. A mulher ela tem uma facilidade de atuar com os dois hemisférios. Muita coisa. E é isso que traz para ela para a gente, né? Essa facilidade de fazer várias coisas, de pensar de várias coisas, de falar de várias coisas. Ao mesmo tempo, o homem é mais foco, porque o homem ele trabalha individualmente nos hemisférios. Então, assim, isso tudo, né, traz uma capacidade, por isso que a mulher, né, ela dentro da família, ela é um pilar importante, né, nessa conciliação, né, da saúde emocional, né, dos filhos, da organização, né, ali do cuidado, da gestão financeira da casa, porque mesmo que ela não trabalhe, mesmo que ela não tenha ali, né, receita, né, direta, tem ali o marido, que é o provedor da casa e que, né, que tem ali, né, as despesas que faz no supermercado, escola, como é que distribui? Como é que eu faço isso? Essa receita de forma que ainda sobre para que se tenha tranquilidade. Então, tudo isso é um papel fundamental. Né? Então, quando a gente fala em empreender, vai muito além, né, do âmbito empresarial. Mas de fato, eu sou uma pessoa que eu gosto do âmbito empresarial. E aí, uma outra parte que eu acredito que seja missão, né? Porque eu acho que assim, quando você... e que eu acho que é o grande diferencial da mulher, empreendedora no âmbito empresarial, né? Aí falando agora negócios, isso, é que a mulher ela consegue trazer essa maternidade para dentro do negócio. E aí o que isso diferencia, né? É que o homem ele é mais prático, ele é mais objetivo, ele é mais ali curto, pá. A mulher ela consegue ter uma percepção de do desenvolvimento
né, das pessoas que estão ali. Eu acho que, assim, a palavra desenvolvimento, claro que tem homens que também têm tem essa natureza e tem essa forma, né, de empreender, mas com toda certeza em percentual, em disparado, as mulheres, porque elas acolhem, né, elas sabem, e assim... Você tocou num ponto aí que eu queria te perguntar, porque essa questão do acolhimento, o olhar feminino... E aí eu falar o olhar feminino nesse espectro amplo de acolhimento, de mãe, é diferente, né? É diferente. É diferente. Você, como mulher cristã, como é que você vê esse mundo empreendedor hoje? Tão acelerado, tão competitivo desde sempre, né? Mas como é que está hoje? Porque é um pouco disso, porque é esse contrassenso. Ao mesmo tempo que a gente vê o homem, né? Muito prático, muito objetivo, muito rápido, até certo ponto seco, não sei se é essa palavra, enfim. É objetividade, né? Como é que é isso? Eu também sou muito objetiva, mas assim, a mulher... né? Você falou da questão do acolhimento, eu achei interessante isso. Assim, né? Eu não estou dizendo, e acolher, tá? Não entenda, porque eu sou uma pessoa... Não é ser... complacente. Isso, né? porque não. Quem trabalha Exato. comigo, isso é outra característica que eu deixo, que é muito marcante minha, né? E eu tenho... eu tenho algumas... Pessoas que não trabalham diretamente comigo, às vezes, entendem como uma forma... com um olhar diferente do que é o que tem no meu coração. Do que é a verdade. Do que é a verdade. Sim. Porque quem trabalha diretamente comigo sabe. E eu sempre trago isso, essa coisa. Olha só, o que eu estou fazendo por você, eu faria pelo meu filho. O que eu estou dizendo para você, eu estou falando. E eu não estou falando porque eu inventei isso daqui, é porque é assim que tem que ser. E se é assim que tem que ser, eu não posso aceitar menos do que isso. Sim. Então, eu trago as pessoas na responsabilidade, e aí que vem o desenvolvimento. Porque eu trago na responsabilidade do que ela precisa fazer. Porque hoje a gente está com um momento muito difícil empresarial. A gente está com um momento onde as pessoas, por conta dessa mudança de geração, de necessidades, porque eu acho que a necessidade, ela move as pessoas, né? E me moveu lá com 10 anos. Exato. Né? Me moveu para ir para a Suíça, me moveu. Né? Então, quando você tem um propósito e você tem ali, né? Você busca. E o que eu vejo é que o excesso das bolhas está mudando o perfil, né, dos jovens, sobretudo os jovens, né? Para as necessidades. A necessidade do trabalho, da entrega, da responsabilidade. E quando você fala jovens, tanto meninos quanto meninas? Meninos quanto meninas. Você consegue Ambos. Colocar todos? Todos. Assim, claro que as meninas têm características diferentes. Sim. Mas nesse sentido, ambos estão com a mesma... estamos com o mesmo desafio. Porque a gente, né, recebe muitas pessoas... Por exemplo, se a gente abrir uma vaga, vai aparecer lá 300 currículos. Quando você vai fazer entrevista, pela entrevista você já vê a superficialidade ali, e às vezes a pessoa... O que você, como empreendedora, olha numa entrevista, por exemplo? Numa entrevista? De pontos positivos e negativos. Então, Uau, pergunta de doutorado essa, mas vamos lá. A primeira coisa que eu observo é a forma como a pessoa se apresenta. Primeira, pontualidade, obviamente, né? Ali é o compromisso. A forma que ele se veste, eu acho que é fundamental. Acho que fala muito sobre você. Aqui, meu Deus do céu. Não faz nada, mentira. A forma como se veste, né? Eu acho que é uma forma que traduz muito da pessoa. E normalmente eu peço para a pessoa falar um pouquinho dela. Eu dou a liberdade dela dizer, né? Do porquê que ela, né? Se ela sabe, né, a vaga a que ela está se candidatando e por que ela acha que ela, né, seria uma vaga oportuna. E conhecer um pouquinho, né, de forma indireta, né, como ela lida ali com questões, com problemas, com conflitos, porque é isso que, na verdade, né, quando você está ali com mais pessoas, né, dentro de um processo, é muito... Na verdade, o grande desafio de qualquer empresário são pessoas. Sim. É a gestão de pessoas. Sim. Né? Porque qualquer lugar, né? E a gente depende... Você está falando, eu pensei na igreja. Não é qualquer lugar. Qualquer lugar onde você ele tem um propósito, e aí você tem pessoas são diferentes, pensam diferentes, né? Tem criações diferentes, tem experiências diferentes, e a gente fazer essa conversão,
para um Como é que você propósito. vai convergir isso? Uau, Isso é um desafiador. desafio, né? Então, assim, basicamente, só que eu vejo uma coisa, que é também uma... É uma pena, porque isso demonstra, assim, né, a falta da verdade. Porque, por exemplo, né, em todo o tempo que eu tive em casa de família e tal, eu sabia que eu não iria estar ali por muito tempo, porque eu estava buscando, meu propósito era outro. Mas, enquanto eu estava, eu entregava. Né, eu tenho, né, o network todo que eu fiz nesse período continua até hoje. Olha, as pessoas, legal, eu tenho contato, cara, né, enfim, legal. tenho proximidade, e eu vejo que as pessoas, elas não têm esse comprometimento com aquilo. Eu preciso do dinheiro, eu preciso da ocupação, né, da vaga, porque eu preciso do dinheiro. A motivação normalmente maior é pela necessidade financeira. Só que é uma coisa que eu sempre falo. A necessidade financeira, ela é uma realidade. Sim. De todos. O boleto chega para todo mundo. Para todo mundo. Mas ela não pode ser o motivador principal para que você se proponha a algo. Porque se for o financeiro, não vai dar certo. Um exemplo disso sou eu, né, no período que eu tive na engenharia. Trabalhei alguns anos na área de Petrobras e tudo mais. É uma área que remunera muito bem, é uma área que você tem, né? Tem ali, são contratos, então você tem volume de dinheiro de rescisão, assim, com uma frequência muito grande. Então, realmente é um meio financeiramente, mas eu não tinha propósito lá. Então, foi quando eu decidi entrar na área da saúde, que era fazer aquilo que eu queria fazer lá atrás. Entendi. Olha, né? que interessante. E empreender. Então, isso, e eu, graças a essa decisão, né, eu estou aqui hoje. E aí, a gente vai voltar lá à questão da transição, fica tranquilo, mas você está falando muito de uma coisa que para nós cristãos é importante, que é o propósito. Sim. Como é que a tua fé influencia nas tuas decisões? 100%. A forma que ela... Dá para tornar isso palpável? Claro que sim, 100%, né? Mas assim, de modo palpável. Alguma experiência que você teve, alguma... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Porque todo cristão precisa fazer as coisas por ética. Ética bíblica e tudo mais, mas como é que isso faz? Como é que isso se materializa, né? Desde a ética até a forma de tratar os clientes, colaboradores, as pessoas que você interage e tudo mais. Como é que é isso? Então, nós temos, né, nossa... Porque o tempo inteiro você está falando de propósito. Uma coisa importante, pergunta difícil, né? Complexa, assim, de responder, porque é uma coisa que na... Só tese de doutorado que eu tô dando pra você aqui, brincadeira. Mas assim, eu... Não como sei é que se a Dani conduzir. faz? Como é que você norteia isso? Porque o tempo inteiro, desculpa, vou tentar melhorar aqui o que eu tô querendo dizer, né? Você vai falar, não, as coisas têm que ter propósito. Ó, tô batendo na mesa. A gente tem que ter propósito, a gente tem que... Como é que isso vai harmonizar com a tua fé? Eu acredito que, né, dentro do meu contexto, né? Que você está perguntando, Dani. Sim, você, a Dani. Isso. Eu tenho um chamado muito forte para a questão do desenvolvimento de pessoas. Isso é uma coisa que é desde sempre. Na verdade, veio meio que, né, assim, teve uma época que eu não percebia. Olha. Mas depois isso ficou muito claro para mim. E eu sei, né, que isso é algo que, né, quando a postura nossa, né, diante das... a forma como a gente conduz, né, as situações, e volto a falar, isso não quer dizer que porque eu sou cristã, que eu tenho que passar a mão, né, na cabeça, que eu tenho que ser só coração. Jesus não fazia isso com os discípulos, né? Eu tenho que ser essa parte que, né, que a gente tem que acolher, mas eu preciso corrigir. Corrigir, né, e que eu preciso, né, mover e às vezes até, né, extrair ali pessoas que não são parte, que não estão, né, fazendo uma conversão de propósito para... Isso não estou falando propósito para a minha vida em si, para o negócio. Sim, né? Então, sim. Eu tenho, né, na minha... a minha... Né, o que me faz levantar todos os dias, o que me motiva, né, para os desafios, né, que ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa fácil, né?
Era uma das coisas que eu ia te perguntar. Não é fácil, né? E se eu falar hoje assim, né, a motivação hoje, né, a questão financeira em si, né? Se eu fosse avaliar só pela questão financeira em si, né, aí do processo, eu teria voltado para a engenharia, para lá para Petrobras e continuaria CLT, né? Mas eu acredito muito que por onde a gente passa, né, a gente vai demonstrar o que, né, a gente tem de traço de Cristo, né? O que né, esse lado cristão que eu vejo muito, e eu vou falar uma coisa assim, tá? Que me entristece, mas é uma coisa que, né, eu vejo com muita frequência. As pessoas que acabam assim mostrando duas vidas, a vida cristã e a vida social. As pessoas que não condizem com aquilo que a gente vê nas redes sociais, a gente vê às vezes eu vejo que pessoas realmente transformam ali naquele ambiente, igreja, né? Transformam. Eu acredito que o que fala, desde que não conheçam o outro lado dela. Porque na prática as pessoas não conseguem, né, ter uma consistência daquilo que é o que está na Bíblia, né? Que é o que, né, o cristão, né, que conhece, eu acho que você vivencia. Falando muito bem a questão do próximo, né? Isso. E eu acho que é isso. A forma da gente demonstrar esse lado cristão, né, levar a fé para dentro dos ambientes, seja ele o social, seja ele o do trabalho, seja ele familiar, é a forma como é mais posturas do que falas. Sim. Porque falar, qualquer um pode falar. Eu posso ensaiar um texto aqui e falar que é um texto bonito para você, mas todos os dias, né, a minha conduta, a minha forma de lidar, né, com respeito, a forma de entender você, o funcionário como, né, como pessoa, e que tem problema, e que passa por problema, e ter a hora do acolher, mas saber separar. Eu acho que assim, é um desafio tremendo, mas eu acho que o princípio básico é a forma com que a gente reflete o lado cristão em todo. Porque eu costumo falar com o pessoal, não tem jeito, eu sou a Dani em casa, eu sou a Dani no trabalho, eu sou a Dani na igreja, eu sou a Dani em qualquer lugar. Sim. Não tem como eu separar, me fatiar, aí agora essa aqui vai lá para a igreja, essa aqui vai lá para... Isso é insustentável. Então, quando eu falo muito com, né, com a minha equipe, né? A gente está com um estagiário agora. Eu usei exatamente essa fala. Eu sei, a gente estava falando ali de... Ele estuda economia na UCP, e aí ele estava ali falando, e, enfim, passou por uma história difícil, perdeu os pais e tal. E, enfim, no primeiro dia, que era da entrevista, eu tinha entendido um contexto. Aí ele começou, né, o estágio, aí eu comecei a perceber algo que eu precisava tratar. Aí eu fiz a pergunta assim, como é que é a tua nota? Como é que é a sua média? Não, quais são as disciplinas que você tem no seu curso? Me dá a sua grade? Até porque é estagiário, eu preciso acompanhar ali dentro do... né? Uhum. E aí eu perguntei para ele, qual que é a sua média? Aí, então, a minha média, realmente, eu vou ter que dizer que ela não está muito boa, porque isso, porque aquilo. E aí eu falei para ele exatamente assim, o que você é, né? É uma coisa que é importante. Vamos começar a trabalhar essa média? Vamos começar a melhorar essa nota? Porque o que você é lá reflete no resultado que você entrega aqui. Se você está lá 4 horas de aulas, então você está lá para estudar. Então, não dá ouvido para o coleguinha. Seja assíduo na aula. Sente em um lugar que você vai ter atenção. Mãe de novo. Mãe, exato. Eu sempre tenho essa mania. É o que você falaria pro seu filho. É o que eu falaria pro meu filho, exato. Eu falei, então assim, você é a pessoa que você é em qualquer lugar. Não existe. Posso te fazer outra pergunta difícil? Ai, Jesus, dá até medo agora. Pode. Ser essa Dani, empreendedora, acolhedora, não te expõe no sentido de fraqueza? No sentido de liderança?
Entende? Porque, de novo, a gente volta àquela questão do próximo, lindo, maravilhoso, mas até que ponto o outro vai entender assim, uau, eu vou crescer com isso aqui, ou falar assim, eu vou me tornar um personagem para que ela seja sempre acolhedora. Acontece de ter os personagens. Acontece. Mas eu tenho uma forma assim, eu sou muito objetiva, e talvez esse Você consegue ter esse discernimento? De quem é. Sim, com certeza. Você acha que precisa ter isso para o empreendedor? Para a mulher cristã empreendedora, ela tem que ter saber isso. discernir. Você tem que saber discernir. Primeiro, você tem que conhecer as pessoas que você trabalha. Eu conheço cada um que trabalha comigo. Eu sei, se eu estiver te passando aqui uma relação de todo mundo que eu lido diretamente, eu sei falar os pontos fracos e os fortes de cada um, aonde precisam melhorar. E é isso que eu faço, na verdade, ao longo do tempo que a pessoa trabalha comigo. Então, porque eu falo, outra fala que eu uso com frequência, principalmente na entrevista. Quando a gente abre uma oportunidade de emprego, quem abre a oportunidade é a empresa. Estou abrindo a oportunidade, eu te aceito. Vem. Permanecer nessa oportunidade já não é responsabilidade minha mais. Uau, legal. Quero anotar esse trem, hein? Fala igual mineiro. A responsabilidade é da parte que foi admitida. Por quê? Porque é entrega, é isso. Aí começa esse jogo, começa a brincadeira, que é do eu entrego, eu reconheço que eu errei, eu quero ajuda, eu quero ir para outro nível, eu quero crescer ou não quero. E tá tudo certo. Também tem pessoas que têm perfil que entra e fica naquela função ali, mas é excelente naquela função, vai ficar ali 10 anos, 15 anos, e tá tudo certo. Ali, tá tudo certo. Mas tem aquele que você vê, que ele sempre quer mais. E aí a gente vai fazendo, degrau. Mas assim, é muito complicado, pessoas, porque normalmente isso é natural às vezes ali da ambição, Eu falo que assim, a ambição, os extremos dela é muito ruim, A ambição ela é necessária, mas o excesso de ambição faz de repente a pessoa cometer ali ilícitos que não são, coisas que não são legais dentro do processo, para conseguir o que quer. E a falta da ambição estaciona a pessoa. Sim. Então, os extremos, não são muito bacanas. E para a ambição os excessos, eu tenho aprendido isso. Os excessos, eles revelam a falta de alguma coisa. Exato. Não sei se você concorda. O cara que é excessivamente religioso. Isso. Os extremos, eles não são bacanas. Não são. Acho que esse é extremos, Tanto o excesso quanto a falta, eu acho que é isso. Tudo é equilíbrio, A nossa vida é baseada em equilíbrio, A gravidade está aí para dizer isso. Tudo é equilíbrio, Então, assim, a forma como a gente enxerga e conecta, essas informações, eu acho que é isso que faz o profissional, a pessoa ser diferente. E assim, mulher, tem um desafio muito grande, porque é uma caminhada muitas vezes solitária. Em muitos momentos solitário. Para empreendedoras, isso falando no âmbito empresarial, Porque o mundo empresarial... Ele é masculino. Ele é masculino. Não tem dúvida. Não tem dúvida disso. É mundial. É mundial. É mundial. É uma realidade. E você romper, por exemplo, na GMG, sou eu e mais 3 homens, Uau. Então, assim, você conseguir estar e você ter uma... como é que eu vou dizer? Uma recepção ali, de questão, às vezes, básica, E, às vezes, isso é uma coisa que eu não vejo, e eu procuro muito ter esse discernimento. De não, não levar tudo pro coração, Porque tem coisas que são no automático. Exato. Então. Tem coisas que o homem faz e que é automático, a sociedade faz que é automático. Eu escuto muita coisa que é automática da minha família, às vezes pessoas próximas ali, e eu tento... Como é que é lidar com isso, Pois é. Não, aí você, aí tem que ter uma força, assim, muito grande de reversão para o positivo. Então, o tempo todo. Legal você falar isso, porque aí tem 2 questões. Uma que eu queria retomar, como é que você foi dessa questão da saúde para gestão e a fé. Será que eu posso colocar assim, que a fé
seriam essas duas questões que você falou, que bem propositivas, que você precisa introjetar dentro de você todo dia para poder lidar com todas essas situações adversas, desafios e tudo mais? Sim, sim. Que desafio você enfrentou grande dessa mudança? Porque você tinha muito da bagagem da saúde em você. Saúde. E aí você... Ainda tenho, assim, né? Eu falo não, que... tem, exato. Ainda tá aqui, tá? Aí, ainda exato, tá aqui. exato. Que, na verdade, como é que... Né? Você tem projetos que você trabalha ainda com isso? Tenho projetos e eles não estão extintos, isso, não. exato, né? exato. É que também a gente tem uma coisa importante que é a gente saber a hora certa. Isso. Né? O momento certo. E, né? Até falei que eu não sei se vai dar tempo da gente falar, né? Porque, enfim. Mas, né, a gente tem figuras bíblicas que sabem dessa questão do tempo do fazer. Esther Exato. é um exemplo disso. Exato. De saber o tempo, né? A hora certa do Legal. fazer. E ela tinha fé, ela esperou, tudo mais. E ela tinha propósito, e ela tinha missão, porque ela né, esperou o tempo lá do rei. Ela se preparou. Então, assim, ela é uma empreendedora, né? Ela exemplifica muito, isso. Né? Dessa questão. Vou anotar aqui, ó. Para uma mensagem minha. Então, um desafio muito grande. Você conseguiu ter esse tempo externo na tua vida? De mudança, né? Sim. Da área da saúde para gestão? Então, aí, o que acontece? São duas coisas importantes, né? A tua satisfação pessoal, né? E isso é uma coisa muito pessoal mesmo, né? Eu tenho, de repente, sucesso para você é um ponto de vista diferente do que é sucesso para mim. Sim. E eu acho que cada um tem que buscar estar pleno naquilo que ele tem de identificação, porque senão fica um ser humano frustrado, independente de ser uma mulher, né? Então, assim, durante muitos anos, saúde, eu estava conversando com o Alan, inclusive, porque o Alan também era muito de saúde. Nós dois temos uma história assim, né? Olha. Bem conectadas em alguns sentidos, mas nesse também, que a gente tinha essa missão de saúde, de se entregar. Por exemplo, eu montei um laboratório de análise clínica numa cidade com 2.000 habitantes. De Minas, ali, Chiador, 2.000, não, acho que tem 3.000 habitantes. E eu montei uma unidade laboratorial, tive um perrengue com a vigilância sanitária, que mineiro é enjoado. A vigilância sanitária, ela era chata pra caramba, e aí exigindo mundos e fundos. Eu falei, gente, mas é só para atender, né, a população só local, a gente faz coleta em casa, e aí, enfim. Mas acabou tendo várias complicações, mas eu tinha um propósito, que eu queria levar para o povo, a população do SUS, um trabalho digno, um trabalho ali que tá bom, de operadora de saúde, com a mesma dignidade ali, com o de jejum, com a unidade bonitinha, limpinha, né? Então, assim, eu tinha muito isso de ofertar para o SUS, né? Que era e SUS, e para quem, né, queria ali ser o popular, né? Uma qualidade na prestação do serviço. Foi assim que eu comecei na área da saúde, né? Eu fiz fisioterapia, aí montei uma clínica, logo depois eu fui para o Hospital Clínico de Correias, estruturei lá a fisioterapia, que ele já tinha um convênio com o SUS, aí eu fiz a estruturação, depois entrei na área de laboratório. Por que eu fui fazer farmácia? Porque eu precisava entender de laboratório. Como é que eu ia fazer a gestão? Porque, na verdade, a minha enteada que, né, fez biomedicina, e aí eu montei a fisioterapia e o laboratório. Só que ela resolveu ir embora. Logo depois que foi montado, eu falei, agora eu já assumi o compromisso, eu vou ter que agora, né, dar meus pulos, tem que honrar, tinha um contrato. Exato. Aí eu contratei pessoas, Olha, e eu vi que as isso. pessoas não davam aquilo que eu queria. Entendi. A parte técnica, né? Eu falei, vou ter que entender. E aí, durante muito tempo, eu escutava muito disso, né? Porque eu fazia muito mais a parte administrativa, né? Do que técnica. Aí, às vezes, os funcionários faziam assim, toma aqui, ó, para você entender um pouquinho de laboratório. Tipo assim, né? Você não entende nada de laboratório, o que você entende de laboratório? Tá aqui, Mas aí, que eu tô falando, as críticas, elas vêm muito mais como coisa positiva para mim do que como negativo. Vem muito mais como empurrão, pedala, Robinho, né? Do que como uma coisa que te paralisa, né? Tem pessoas que paralisam com críticas. Pois é. Né? Eu tenho um perfil de me empurrar. Talvez o empreendedor precisaria disso, isso, né? Me move, saber, né? lidar bem com as críticas. Exato, né? Porque é isso, né? Nem tudo. E o ponto de vista nosso, às vezes, ele não é o mais correto. Por vezes, eu chego à conclusão, e eu assim, né, na minha equipe, por exemplo, eu sempre dou muita liberdade, a pessoa gerir ali a tarefa dela sem a minha intervenção.
Se não deu certo, né, aí a gente vai ajustar. Só tenha, né, o entendimento de que você vai fazer da sua forma. Se eu entender que não tá, a gente vai ajustar. Sim. Mas eu dou a liberdade de fazer, porque às vezes o meu ponto de vista, né, o dele é melhor do que o meu. Né? Sim. E eu estava vendo até um podcast não, um Reels, né? E que falava disso, né? Que a experiência que o outro tem, pelas vivências que ele tem, é uma outra pessoa com outra vivência, com outras experiências, outra formação. Às vezes, ele complementa algo que eu sou totalmente ignorante. Então, isso é você ir do que eu querer fazer uma verdade sobre aquilo que eu acho e achar que eu sou, né, ali a última coca do deserto. Do deserto, exato. E isso é uma coisa que é contra crescimento, né? Então, interessante isso, você falar sobre isso. Então eu acredito muito que, né, a colaboração, né, entre as pessoas, né, e acabou que a gente estava, né, a pergunta principal era o quê? Que eu acho que eu me perdi aqui um pouquinho. Não, perdeu nada, tá? Não, eu acho que a gente está divagando hoje sobre tantas coisas do ser humano, desse processo de empreender, e eu tô achando muito legal que... é da transição minha. Da transição sua. Isso, mas assim, voltei. O que eu queria só voltar, porque assim, você falou do empreendedorismo da dona de casa. Sim. E eu acho isso fundamental, a gente... Com certeza. Olhar, e ela se olhar... Holístico, não, mais geral. Você e a mulher que é dona de casa, que é dona do lar, que é essa mãe que ficou ali arrasada porque ela ia viajar e deixar o filho, que ela olhe para ela todos os dias e que ela... Uau! Então, talvez para essa mãe faltou. Que ela não ensinou, né, que é o que a gente chama na igreja de discipulado. O que é o discipulado? É o que Jesus vai dizer, falar assim, olha, vocês um dia farão obras maiores que as minhas. Isso. O Cristo, o Deus encarnado, fala isso. Isso é extraordinário. A gente precisa aprender com isso. Verdade. Acho que a coisa mais legal do líder é quando ele olha e fala assim, uau, é o que a gente tem falado na igreja lá. O líder inútil. Inútil no sentido de que tudo que eu precisava passar, passei e está fazendo melhor do que eu e ótimo. Isso, e é isso. É isso. E é isso que a gente espera. É isso que um bom empreendedor, ele quer. Né? Ele quer que as pessoas cresçam. Ele quer que os talentos né, eles realmente ali, né, transbordem, né, para o propósito ali principal, né, o do todo, né? Então, talvez, aí vou entrar na pergunta de novo, porque talvez você não tenha respondido objetivamente ela, mas a gente está norteando ela o tempo inteiro. Por quê? Porque esse teu desejo de fazer algo além, de atender a mais, te fez não ficar na área da saúde? Foi isso? Então, aí que entra o detalhe. Eu tenho um projeto, inclusive, que é com relação à terceira idade, né? Que é com relação ao envelhecimento saudável. O idoso, né, o envelhecente, eles são ali, né, pessoas... Filha, hein? Precisa aprender isso também. Eu também tô, né? Estamos, né? Então, assim... Mas eu não tô fazendo dever de casa, não. Não? Pronto. Parou de academia? Não parei, não. Essas 2 últimas semanas aí foi difícil. Mas enfim, vamos lá. Confessei meu pecado já aqui. Mas eu tenho um apreço muito grande, tenho projetos para esse público. Né? Isso já é bem antigo. Tem uma pulseirinha aqui, ó. Vou até mostrar aqui. Olha. Até hoje, essa pulseirinha aqui é um compromisso. Cadê? Dá pro pessoal ver ali. É um compromisso, entendeu? Um compromisso aí, gente. É um compromisso. Ó, olha aí. É um compromisso para que eu tire esse projeto da gaveta. Que legal! E ela só vai sair daqui, né? Às vezes eu estou de vestido de festa e ela tá aqui. Eu não tiro ela porque é o meu compromisso e eu tenho que todos os dias olhar, né, e me lembrar. Mas a minha área de desenvolvimento, inclusive, né, dentro das minhas especializações, né, eu tenho 5 especializações, 3 delas são na área de saúde, né, que são correlacionadas ali à físio e à farmácia, né, na parte de análises clínicas, e tem a parte de gestão. E eu sempre me identifiquei muito mais com a gestão na vida, né? Então, assim, gestão é algo que me move. Quem faz gestão de saúde faz gestão de qualquer segmento. Gestão é gestão de negócios. As premissas são as mesmas. Você se adequa ali às particularidades do segmento, mas são as mesmas. Sim. E aí, aí onde vem assim, né, as críticas. Porque até, vamos dizer, 2 anos atrás, acredito, 90% meu era saúde.
E aí entra, né, esse projeto nosso da GMG, e, né, que é geradores de energia, tem nada a ver lá com a saúde, né? A transportadora também veio, né, também, né, já nessa prévia dessa mudança de perfil ali de atuação, né? São áreas de negócio assim bem diversificadas, bem né? diversificadas, mas, né, no caso dessa, né, da transportadora e de geradores, são assim, né, gestão bem diferente, são Isso até complexidades diferentes, estão correlacionadas, mas são gestões diferentes, são gestões né? diferentes, exato. Mas eu gosto de desafios. Então, assim, né, a transportadora a gente implantou, né, do zero. Eu sem saber o que eu não sabia a diferença de uma CTE para uma nota fiscal, que eu não sabia que a transportadora não trabalha com nota fiscal, é CTE, que é o documento de transporte, né? De passar, assim, né, uns perrengues iniciais, né, ali com o primeiro cliente, né, de não saber nem me reportar ali com relação ao documento em si. Mas, enfim, a gente desenvolveu, a transportadora está aí, está com outra gestão lá, né, operacional agora, mas a GMG, ela é uma empresa que eu acredito que tem muito trabalho dentro dela ainda, dentro desse âmbito de crescimento de pessoas, porque pessoas precisam ser desenvolvidas para que o próprio negócio se reconstrua, né? E aí hoje eu tenho uma atividade 90% gerador de energia. 10%, porque eu ainda tenho lá o laboratório, né? Olha, mas só. Eu tô com 10% ali de dedicação, né, lá ao segmento de saúde, mas é meio assustador isso. E aí as pessoas olham assim, que então você falou até pouco tempo atrás você falava que era sua missão a saúde, que era sua missão isso, e agora E eu vou te falar, tá? Não, claro que a nossa vida ela tem que estar conectada com perspectivas de crescimento financeiro, né? E eu falo que assim, quando a gente fala de financeiro, né? E principalmente no mundo cristão, às vezes parece que é uma coisa assim, né? É feio eu falar meio que eu pejorativo, quero... né? Não, e que eu não posso pensar em dinheiro, não posso pensar... Exato. Mas a verdade é que eu creio num Deus que Ele quer que você viva o melhor. Amém. Ele quer que você seja próspero. E prosperidade no nosso mundo hoje... Houve uma época que prosperidade era trocar o feijão com arroz e troca e acabou. Sim. Hoje não, é dinheiro. Então, assim, a forma como que eu faço e como eu aproveito para exercer o meu lado ali, né, cristão de fé e tudo mais. De fé, né? Isso me deixa muito... Eu fico muito tranquila. Foi essa chave, então, que fez você sair da saúde? Foi, financeiro. Assim, né? O principal foi perspectiva, porque era um negócio... isso? É um negócio que financeiramente, tá? Infelizmente, a saúde, ela é muito... menos, assim, né? É um segmento que é muito complexo, né, em termos assim de receita. Entendi. Tá? É um negócio que é difícil. Entendi. Né? Ter clínica é difícil, o laboratório que tá ali. Porque a gente depende de muitas pessoas que não estão 100% conectadas com você. Entendi. Entendeu? Por exemplo, médico é terceirizado. A complexidade é muito grande. Você aí você despende uma energia. Aí você né? despende uma energia, a mesma energia que eu desprendo lá na saúde, eu ponho na GMG e isso me reverte em resultado. Tanto que em um ano e 3 meses, 4 meses, a GMG é uma empresa. É outra coisa. Ela em um ano e meio, ela cresceu como se, né, equiparado a uma empresa de 5 ou 6 anos de mercado. Então, é uma empresa que, né, eu não deixo de exercer, né, a minha função, que é ser gestora, eu não deixo de exercer a minha função, a minha missão ali enquanto desenvolvedora de pessoas, enquanto, né... Legal você falar isso. Mas, né, a saúde, ela é sim, né, um projeto, né, que eu... Você mostrou a pulseira e não falou do projeto. Não, mas o projeto Pode falar? Não posso, o projeto você conhece. É o projeto relacionado à qualidade de vida mesmo, a despertar nas pessoas, porque é isso, né? A vida também é tão corrida. Para falar para os porque a gente passa assim, amigos a gente passa de 20 para 40 anos assim, né? Muito rápido, é meio assustador isso. E a gente não se dá conta. Acho que a gente não se prepara. Não se prepara. O que você está falando, não é? E vou te falar, no mundo cristão, tá? Sim, as pessoas acham coisa. que porque eu vou ter que fazer atividade física, vou ter que ir para academia, vou ter que... Isso às vezes é um tabu, às vezes é um problema. É um tabu, é isso aí. Só que a gente tem que pensar que o nosso corpo, ele é o templo, né? Como é que a gente deixa o templo?
Tem até um versículo bíblico que as pessoas têm uma perspectiva errada dele. Salmo 116. Acho que é o verso 15 ou 12, não vou lembrar agora, depois até olho aqui. Que diz assim, algumas versões diz assim, o Senhor Deus tem prazer na morte dos seus santos. Quando você olha essa perspectiva, dá uma ideia, ou outras versões dizem assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Uau, morreu alguém e Deus está acolhendo. Só que quando você vai ver no original hebraico, aí é a minha área, no sentido de análise hermenêutica e tudo mais, interpretação, yakad a palavra, o verbo ali. Yakad significa assim, custou muito para mim. E aí é meio assustador quando você vai ver nas versões atualizadas da Bíblia, dizendo assim, custa muito para Deus ver a morte dos seus santos. Contrassenso? Porque, na verdade, o que Deus está dizendo assim, puxa vida, eu investi em você, te dei talentos, te dei dons, te abençoei. Isso aí. Não era para você morrer agora. É isso. Aí você vai falar assim, não, mas Deus é soberano, tudo bem, é soberano, mas ele deixa lá o livre-arbítrio pra gente. É isso. Acho que talvez seja isso que você está dizendo para nós. Com toda certeza. Porque se você, né, na fisioterapia, quando eu ingressei no curso... Tô mudando de mente. Tá acontecendo a metanoia. Metanoia é mudança de mente, né? Tá acontecendo a mudança de mente comigo aqui hoje, tá, gente? Uma frase que eu escutei de um professor, né, e que ele fala, de nada vale um corpo se ele não tiver função. Porque assim, a vida, você ter vida... simplesmente ter vida. O médico, ele dá vida, mas, né, no caso lá, o contexto era que a fisioterapia, ela dava um movimento, ela dava, ela dava sentido para aquela vida. Sim. Então, assim, você poder, né, porque é coisa simples. Por exemplo, minha mãe ela olha para a escada e, ai, meu Deus, tem escada para subir. Ela fez 80 anos. Falei, mãe, você precisa, e eu tô num processo com ela, porque ela, né, precisa fazer a academia, ela tá com 80 anos, ela cuida muito da saúde, mas se ela, de nada vai adiantar ela cuidar, ela vai, né, ali, tem a parte espiritual dela bem conectada. Se ela não cuidar do corpo, daqui a pouco ela está numa cama. E do leito ali da cama vai vir outros processos que aí não é Deus, aí não tem... Aí é degenerativo. Aí é fisiologia. Aí a gente ora para Deus fala assim, poxa, meu filho. Aí a gente volta ao início da nossa conversa, de tudo aquilo que você falou, da mãe lá, do salão, você fala, filha, tem hora que você tem que... Isso. Tô coerente, com amiga. Com certeza, e isso é uma autorresponsabilidade. Eu falo que isso não é... porque a sua esposa... precisava empreender coisas assim pra igreja. Não é a sua esposa que tem que... porque o homem tem muito disso, né? Não, a mulher que marca consulta, é a mulher que faz isso, é a mulher que faz aquilo. Não, tem coisas que é autorresponsabilidade. Você tem que... Anota isso, autorresponsabilidade. Uau! Legal demais. Você precisa saber que quem precisa, né, é o teu corpo, é a tua, né, o teu grau de responsabilidade ali, né, 100% tua. O que você faz com ele, né, como que você, né, se você se respeita, isso é respeito com você, isso é gratidão a Deus pelo teu corpo, porque amiga, eu vou te falar, às vezes me batendo a pessoa... aqui com força, vai. Deus, amém. Às vezes já entendi, a pessoa, Jesus, amém. Às vezes a pessoa perde... Pastora Dani, vai, continua batendo. Às vezes a pessoa perde, um dedo, tá? Não vou nem falar de membro, não, vou falar de um dedinho. A diferença que isso faz na vida dela, que ela nunca imaginou por causa da falta, às vezes, de um dedo. Ou, às vezes, quando ela perde o movimento, às vezes, né, por qualquer questão, acidente ou uma doença, e quanto que isso faz falta. E nós que temos, né, ali a composição 100%, né, eu vou deixar, né, que uma doença venha, né, que se estabeleça, eu vou deixar que meus músculos, porque isso é fisiologia, tá? O envelhecimento é uma fisiologia. Os músculos vão ser degradados. Vai perder massa muscular, assim como os cabelos brancos, assim como é nítido, né, cabelo branco, ruga e, né, enfim, essas questões do envelhecimento, a questão muscular é algo que as pessoas não veem, mas vai acontecer. E a falta do músculo, ela desencadeia um processo metabólico negativo. Então, assim, né, é isso, é você se cuidar. Aí, Dani, é forte isso. É forte, né? Uau. É forte. E o meu projeto é isso, é para dizer isso. É ser mais aberta na informação, ser mais objetiva no porquê você tem que se cuidar.
Né? Porque às vezes é isso, passa de 20 para 40, de 40 para 60 anos, muito rápido. E aí, às vezes, a vida corrida do jeito que é, você, né, esqueceu de se cuidar. Teve uma vez que eu estava jantando com um casal de amigo e ele falou assim para mim, nossa, se eu tava falando sobre isso com ele. E aí ele falou, nossa, se eu tivesse tido esse ponto de vista, porque o pai tinha, não lembro mais assim a versão, mas assim, um dos pais tinha a mente muito boa, mas o corpo não funcionava. Uau. E a outra tinha o corpo bom, mas a cabeça não funcionava. Uau. Só que uma coisa trata a outra, né? Então, se eu tenho, né? Nós somos, né? Tudo é conectado, Deus é perfeito, né? E a nossa Constituição é perfeita, né? Então, a gente levantar todos os dias, respirar, olhar no espelho e falar, eu vou me cuidar. Não adianta eu ter um montão de sonhos de empreendedorismo e tudo mais se eu não tiver cuidado, porque você não vai alcançar. Uau. A pessoa não vai alcançar. Uma hora ela vai ser limitada. Dani, que conselhos práticos você daria para mulheres jovens, cristãs, que desejam começar um negócio, tem medo, tem insegurança? É aquela Dani lá de 16 anos. Vai, como é que faz? Primeiro você tem que ter, né, a consciência plena, né, do teu ideal. Mesmo que ele mude, tá? Porque pode mudar, tá? A gente começa, daqui a pouco a gente vai entendendo que o caminho não era aquele ali. Alguém estava na saúde, né? Foi para gestão, né? É isso, as coisas mudam, a vida da gente é assim, mas eu preciso ter um começo. Então, primeiro, ter bem estruturado, né, aquilo que eu quero. Uma vez que eu quero, né, isso é neurociência, tá? Sim. Uma vez que você decide, você tenha com clareza o que você quer, né? Você já consegue ali já traçar um começo. Se conectar com pessoas corretas, né? Ser bem criterioso ali, né? Todo negócio ele precisa de parceria. Todo empreendimento, ele depende de conexões. Não sou eu sozinha que vou. E durante muitos anos eu quis ser sozinha, tá? Mas realmente isso não funciona, né? A correlação das pessoas, a cooperação, né, do grupo. E a igreja fala muito disso, né? O grupo, ele fortalece, né? Então, fazer conexões certas. E, assim, né? É isso, a gente tem que ter equilíbrio. Um equilíbrio muito grande naquilo que trava ou aquilo que te deixa cego ali para a realidade, né? O travar é você ter tanto medo que você não sai do lugar, né? Às vezes a pessoa eu quero muito, mas eu não saio do lugar porque eu tenho medo de dar errado. Porque vai acontecer as coisas negativas no meio do caminho. Vai acontecer, né, coisas ali que não estavam ali nos planos, mas se o propósito, né? E eu acredito muito no propósito que vem de Deus. Amém. Porque se aquilo for propósito de Deus, né? Eu acho que isso não é fala minha, você fala, né, de muitas pessoas falam. É bíblico. Não tem quem tire, né? Não tem a porta que Deus abre. Ninguém fecha. Então, se eu acredito que está conectado, né? E se eu faço, né, esse trajeto conforme, né, as premissas ali que eu tenho no meu coração, vai dar certo. Né? Eu acho que a coragem é algo que é importante. Agora, tudo certo também para aquela jovem, para aquela mulher já madura, que é importante ela entender que mesmo que ela não queira montar um negócio, ainda assim ela empreende. Ainda assim, mulheres são empreendedoras em vários níveis e que está tudo certo, né? Porque se me perguntar hoje assim, né? Você aconselharia, né, tua filha hoje ela ficar em casa, ser dona de... Eu não aconselharia. Eu não aconselharia porque eu acredito muito que a parte, né, no cenário atual, né, a parte ali, né, financeira, a realização pessoal, a relação do filho que nasce, que cresce, que depois ele segue o rumo, né? Isso acho que... Filho não é pra gente, né? Então, assim, eu não aconselharia. Mas se ela se sente confortável, amém. Né? Seja feliz assim e entenda o papel dela, tenha autorreconhecimento do papel como dela como intraempreendedora do lar. Legal. Como aquela que vai gerir. E aí seja realmente uma empreendedora, fazendo economias, né? Gerando economias, gerando, né, visão ali pro esposo, às vezes, ali de coisas, né, estratégias ali, né, do lar mesmo, né, para conseguir economizar, para colocar o filho numa escola, né? Enfim, né, tem várias áreas ali que ela pode explorar, mas, né, ela é tão importante quanto uma empreendedora
né, ali do meio Olha, empresarial. já passamos de 1 hora batendo papo. Ai, Jesus. Olha, coisa boa. A gente vai ter que marcar de novo. Vamos ter que marcar de novo. Nós passamos bem de 1 hora, hein? Então, né? O pessoal que tá vendo a gente. Pessoal, então, comenta aí tudo que a Dani falou. Coloca aí, né? Se inscreva no canal e tudo mais. Compartilha. Faz comentário. Alguma coisa que você ficou na dúvida aqui, coloque que depois eu vou jogar tudo pra Dani, que ela responder. Dani, que mensagem você deixaria para as mulheres cristãs que têm medo, que se acham talvez incapazes, que têm receio e que entendem, não, mas eu entendo, como a Dani disse ali, que meu chamado é esse trem aí, esse negócio, como é que eu faço? Se você olhar para aquela câmera ali, as mulheres aí te olhando aí, ó. Não é porque eu estou aqui com o pastor Misael, não é porque a nossa temática é cristã, mas o primeiro ponto é a conexão com Deus. Né? Eu acho que é o ponto fundamental de tudo que a gente vai fazer, né? E para ter êxito, né, tem que estar realmente ali conectado com nossos princípios cristãos. E é isso. Eu acho que assim, né? Você ter essa certeza, né? E dar o primeiro passo é o que, né? Acho que são os ingredientes fundamentais, né? E entender que não tem nada perfeito. Não existe, né, trajetória perfeita, sem intercorrências, sem decepção, né? Porque acontece, né? Acredito que na vida pastoral também aconteça, né? Não é um desprivilégio de grupo de mulheres, né? A decepção, né? Mas eu aconselho, né? Uma dica também que eu dou é aprender a converter tudo para o máximo do lado positivo, né? Toda experiência negativa ser um incentivo para enxergar coisas, né, do lado positivo, mudanças de postura, mudanças de conduta, né? Às vezes acontecem coisas. Eu falo que eu tenho um sistema de autoanálise. Isso é uma coisa que eu fazia intencionalmente. Eu fazia todos os dias, eu fazia uma autoanálise do meu dia. Teve uma época que eu fazia isso todos os dias. Legal. Aí eu falava, aí eu falei assim com o funcionário, isso aqui não foi muito legal. Aí assim, eu fiz assim com meu filho, fiz assim com meu marido. Aí eu fiz assim com minha mãe. No trabalho ou na vida, né, pessoal? Todos os dias eu fazia, para mim, isso como meta para, né, ser melhor, né? E hoje eu faço isso no automático. Às vezes eu estou falando com a pessoa e às vezes algo que eu vi que eu não fui legal, automaticamente isso já me faz uma mensagem de isso não foi legal, reflita sobre isso, melhore isso, né? Eu acho que é muito importante a mulher se conhecer, né? O ser humano se conhecer. Se conhecendo, né? Você é o princípio básico conectado a Deus, né? Com toda certeza, é a base de qualquer sucesso. Amém. Obrigado, Dani. Obrigado de coração. Eu espero que eu tenha sido assim, né? Mas, porque às vezes eu tenho tanta informação, às vezes, que acaba que, né, às vezes eu posso ter atrapalhado, não é, o tema. Nada. Foi bom. É bate-papo. Mas eu fiquei muito feliz. É bate-papo para crescimento. Fiquei super, assim, tranquila, tá? Estou me sentindo no meu programa de rádio. Aí, tá vendo? Viu? Me senti, olha que lá, né? Lá era um estúdio fechado, né? Os espectadores só ligavam, né? Para tirar dúvida, mas é uma experiência muito bacana. Amém. Eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigado de coração. Esse dia vai ser um marco na minha história. Amém. Né? Na minha. Com toda certeza. E se conecta com outro projeto que não é esse da pulseira, né? Mas é um voltado para desenvolvimento de pessoas num âmbito mais educacional do que empresarial. Que está sendo em breve. Olha aí. Em breve. Ela não para, gente. Ela não para. Gente, obrigado por ter acompanhado a gente. Que Deus te abençoe. Que você continue assim assistindo a gente, comentando, compartilhando e que todo esse conteúdo aí seja bênção, seja abençoador para muitas pessoas. Beijo no coração, até o próximo episódio do Metanoia com Misael Amaral. Beijo no coração!